Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 16 de setembro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Vamos nessa aqui então, pessoal, sabadão com aquela grade recheada que a gente adora pra gente lucrarmos muito. Vou trazer aqui pra vocês somente 19 análises, 19 palpites pra fazermos boas entradas, pessoal. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de quinta-feira, uma quinta-feira muito boa. De 10 palpites que eu deixei aqui pra vocês, tivemos 8 greens, tivemos apenas 2 reds, um deles foi o jogo do Santos. O Santos tá seguindo a cartilha certinha pra jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Nosso bilhete pronto bateu mais uma vez, para variar. Essa semana aqui só teve um dia que o nosso bilhete pronto não bateu. E vamos nessa aqui então para os jogos de sabadão. Quero começar aqui logo de cara em Premier League, confronto entre Wolfsburg versus o Liverpool às 8h30 da manhã. Vamos ver aqui a classificação dos dois. Liverpool, terceiro colocado da competição, em 4 partidas tem 3 vitórias e apenas um empate, ainda não perdeu. Já a equipe do Wolfsburg, 15ª colocada, em 4 jogos tem 1 vitória e 3 derrotas. A equipe já sofreu 8 gols. Vai ser muito interessante. O Wolfsburg marcou gol primeiro nas últimas 4, ambas marcam não em 7. Já a equipe do Liverpool marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10 partidas, ou mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 3. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo da equipe do Liverpool. Jogando fora de casa com essa odd excelente, eu vou buscar o empate anula para o Liverpool neste confronto. Seguindo aqui na Premier League, vamos no confronto entre Fulham versus o Luton às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Fulham, 13º colocado na competição, em 4 jogos tem apenas 1 vitória, um empate e 2 derrotas, mas a equipe também já enfrentou Manchester City, Arsenal e Tottenham, só isso. Já a equipe do Luton é o 19º colocado, em 3 partidas tem 3 derrotas, fez somente 2 gols, já sofreu 9. Pensemos de interessante. Fulham marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10, o mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já a equipe do Luton marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Para este confronto aqui, eu acredito muito no favoritismo da equipe do Fulham. Com essa odd excelente jogando em sua casa, eu vou entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Seguindo aqui na Premier League, confronto entre Manchester United versus o Brighton às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Brighton é o 6º colocado da competição, em 4 jogos tem 3 vitórias e apenas 1 derrota. Já a equipe do Manchester United é o 11º colocado, em 4 partidas tem 2 vitórias, 2 empates, já fez 5 gols, sofreu 10. O Brighton aqui, esqueci de passar, ele já fez 12 gols em 4 jogos e sofreu 6. Vai ser muito interessante. O United marcou gol em 8 das últimas 10, over 0,5 HT bateu em 8 das últimas 10. Já o Brighton marcou gol nas últimas 10, sofreu gol nas últimas 8, ambas marcam sim, bateu nas últimas 8. Para este confronto aqui, quero buscar gols, 2 equipes no momento over gols, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Seguindo aqui na Premier League, confronto entre Tottenham versus Sheffield United às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Tottenham fazendo uma excelente campanha, é o 2º colocado, em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Sheffield United, muito próximo da zona de rebaixamento, é o 17º colocado, em 4 partidas tem 1 empate e 3 derrotas. Vai ser muito interessante. Tottenham marcou gol nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, ou mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 8. Sheffield United não ganhou nas últimas 5 partidas e sofreu gol em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa com essa odd de quase 1,30, vou buscar aqui a vitória seca para o Tottenham neste confronto. Para fecharmos aqui na Premier League, confronto entre o West Ham versus o Manchester City às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. City já é o líder da competição, em 4 jogos tem 4 vitórias, já fez 11 gols, sofreu 2. A equipe do West Ham, 4ª colocada, em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 empate, já fez 9 gols e sofreu 4. Vai ser muito interessante. O West Ham marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu nas últimas 5, sofreu gol nas últimas 7, ambas marcam sim, bateu nas últimas 7, mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 3. Manchester City marcou gol nas últimas 8, ganhou as últimas 8 partidas, o menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito no bom ataque das duas equipes.
O que eu vou buscar para este confronto é ambas marcam nessa partida. E agora vamos para a Bundesliga, confronto entre Wolfsburg versus União Berlim às 10h30 da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. União Berlim, 15º colocado em 3 partidas, já fez 8 gols e sofreu 5. Já a equipe do Wolfsburg é o 7º colocado em 3 partidas, tem 5 gols marcados e 4 gols sofridos. Duas equipes muito over gols. Nós temos de interessante, o Wolfsburg marcou gol em 8 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Já a equipe do União Berlim, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 partidas. Quero aproveitar o momento over goals das duas equipes, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Ainda aqui pela Bundesliga, confronto entre o Mainz versus o Stuttgart às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. Stuttgart, 3º colocado na competição em 3 partidas, ele já fez 11 gols e sofreu 5. Já a equipe do Mainz é o 17º colocado em 3 partidas, fez somente 2 gols e já sofreu 9. Que nós temos de interessante. A equipe do Mainz sofreu gol em 9 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Stuttgart marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4 e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6. Outro confronto aqui que eu quero buscar gols, vamos entrar aqui também no mais de 1 gol e meio para este confronto. E agora vamos para este jogaço aqui na Dinamarca, confronto entre o Nordsjælland versus o Copenhague às 11h da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Copenhague, líder da competição em 7 jogos, ele tem 6 vitórias e 1 derrota, já fez 16 gols e sofreu 7. Já a equipe do Nordsjælland é o 2º colocado, em 7 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, já fez 19 gols e sofreu 6. E nós temos de interessante. Nordsjælland marcou gol primeiro nas últimas 4, não perdeu em 9 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Copenhague marcou gol nas últimas 7, marcou gol no primeiro tempo nas últimas 6, o mais de 1 gol e meio também bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, não tem jeito, vou buscar gols. 2 ataques excelentes e vamos entrar aqui no ambas marcam para este confronto. Partindo agora aqui para a Liga Profissional Saudita, confronto entre Al Raed versus Al Nassr ao meio-dia. Vamos ver a classificação dos dois. Al Nassr é o 6º colocado, em 5 partidas tem 3 vitórias e 2 derrotas, já fez 15 gols e sofreu 5. Al Raed, 14º colocado, em 5 partidas tem apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Fez 3 gols e sofreu 8. O que nós temos de interessante? Al Raed não ganhou em 8 das últimas 10, Al Nassr marcou gol primeiro nas últimas 4, marcou 3 ou mais gols nas últimas 4 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 partidas. Para este confronto aqui, vou acreditar muito no favoritismo da equipe do Cristiano Ronaldo. Vamos buscar aqui a vitória seca para Al Nassr neste confronto. Outro jogo interessante aqui na Liga Profissional Saudita, confronto entre Al Ahly versus Al Taon às 15h. Classificação dos dois. Al Taon, 3º colocado da competição, em 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate, já fez 9 gols e sofreu 2. Al Ahly é o 4º colocado, em 5 partidas tem 4 vitórias e 1 derrota, já fez 10 gols e sofreu 7. Vai ser mais interessante. Al Ahly marcou gol primeiro nas últimas 4, marcou gol em 9 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10, ambas marcam sim em 7 das últimas 10 partidas. Al Taon marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou gol primeiro nas últimas 10, e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Não quero buscar aqui o favoritismo do Al Ahly, apesar de eu acreditar. Quero buscar gols, duas equipes over gols, 2 bons ataques. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui para a Noruega, confronto entre Algesand versus o Viking às 13h. Classificação dos dois. Viking é o 2º colocado da competição, em 20 partidas tem 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Algesand é o 12º colocado, em 21 partidas tem 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Vamos ver o que nós temos de interessante. A Algesand marcou gol em 8 das últimas 10, não ganhou nas últimas 6 partidas, sofreu gol primeiro em 8 das últimas 10. Já o Viking marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 9, mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando fora de casa com essa odd excelente, vou buscar aqui o favoritismo da equipe do Viking e vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos de campeonato turco, confronto entre Galatasaray versus Samsunspor às 14h. Classificação dos dois. Galatasaray, 3º colocado da competição, em 3 jogos tem 2 vitórias e 1 empate,
Já a equipe do Samsunspor na zona de rebaixamento em 3 partidas tem 1 empate e 2 derrotas. Vai ser muito interessante. Galatasaray não perdeu nas últimas 10 partidas, ganhou o primeiro tempo nas últimas 5, mais de 2 gols e meio batendo nas últimas 3. Samsunspor, que vai ser muito interessante que ele sofreu gol nas últimas 6 partidas. Jogando em sua casa não tem pra onde fugir, o Galatasaray é muito favorito. Vamos entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. Vamos agora aqui para a Bélgica, confronto entre o Clube Brugge versus Charleroi às 15h45, classificação dos dois. Clube Brugge fazendo uma boa campanha, o quarto colocado em 5 partidas tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já a equipe do Charleroi na zona de rebaixamento em 6 partidas ainda não venceu, tem 4 empates e 2 derrotas. Vai ser muito interessante. Clube Brugge marcou gol nas últimas 8 partidas, marcou gol primeiro nas últimas 6. O mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 7, ambas marcam sim nas últimas 5. Charleroi marcou gol em 8 das últimas 10, não ganhou nas últimas 8, sofreu gol em 9 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto jogando em sua casa, eu acredito muito no favoritismo do Clube Brugge. Vou buscar aqui a vitória seca para ele neste confronto. Vamos agora de Campeonato Brasileiro, confronto entre Vasco da Gama versus Fluminense, clássico carioca, às 16 horas, classificação dos dois. Flusão, sexto colocado em 22 partidas, tem 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, já fez 31 gols e sofreu 22. Já a equipe do Vasco ainda sonhando em sair da zona de rebaixamento, 18º colocado, em 21 partidas tem 4 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, fez somente 16 gols e sofreu 31. Vai ser muito interessante. Vasco da Gama menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10, ambas marcou não em 7 das últimas 10. Já o Fluminense, uma equipe muito overgoals, marca o gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 5, mais de 1 gol e meio, bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, o Vasco da Gama vai ter que ir para cima, ele precisa buscar resultado para tentar fugir dessa zona de rebaixamento. E o Fluminense, que por natureza o time do Fernando Diniz é muito overgoals, então vamos entrar em gols, quero buscar aqui o mais de 1 gol e meio para este confronto. Ainda aqui pelo Brasileirão, temos confronto também entre Atlético Mineiro versus Botafogo às 21 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Fogão, líder disparado da competição, em 22 partidas tem 16 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 39 gols e sofreu apenas 13. Já a equipe do Atlético Mineiro, nono colocado, em 22 partidas tem 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Fez 25 gols e sofreu apenas 19. Que é muito interessante. Atlético Mineiro menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10, ambas marcam não em 8 das últimas 10. Botafogo não perdeu em 8 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 e o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, duas equipes com defesas excelentes, a equipe do Botafogo sofre pouquíssimos gols. Quero entrar aqui em poucos gols, vamos entrar aqui no menos de 3 gols e meio para este confronto. Outro confronto muito interessante, partida entre Vizela versus Benfica na Liga de Portugal às 16h30. Classificação dos dois. Benfica, quarto colocado da competição, em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 derrota, já fez 11 gols e sofreu 5. Vizela, 12º colocado, em 4 partidas tem apenas 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Que nessa é muito interessante. Vizela sofreu gol em 8 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10. Benfica marca o gol nas últimas 10, não perdeu em 9 das últimas 10, mais de 1 gol e meio, bateu nas últimas 8. Para este confronto aqui, a equipe do Benfica muito favorita, não tem jeito. O que eu vou buscar é a vitória seca para o Benfica neste confronto. Seguindo aqui para a Major League Soccer, confronto entre Atlanta United versus o Inter Miami às 18 horas, classificação dos dois. A equipe do Atlanta United, sexta colocada do seu grupo, em 28 partidas tem 11 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Já a equipe do Inter Miami vem de recuperação depois que o Messi chegou, 14ª colocada em 26 partidas, tem 8 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. A equipe ainda não perdeu depois que o Messi chegou. O que nós temos de interessante? O Atlanta marcou gol em 9 das últimas 10, marcou gol primeiro nas últimas 4, mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 3. Inter Miami não perdeu nas últimas 10, marcou gol em 9 das últimas 10, e o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, o Messi em campo, Busquets, Jordi Alba, acreditou muito no favoritismo do Inter Miami. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Outro jogaço aqui na Major League Soccer, confronto entre o Philadelphia Union versus o Cincinnati às 20h30. Classificação dos dois. Cincinnati, líder da competição, em 27 partidas, ele já fez 44 gols e sofreu 30.
Já a equipe do Philadelphia Union é o quarto colocado em 26 partidas, ele já fez 47 gols e sofreu 31. Estamos falando aqui de duas equipes muito over goals. Já temos de interessante. Philadelphia Union marcou gol nas últimas 7 partidas, ganhou 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6. Cincinnati marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e o mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Confronto aqui para gols, duas equipes muito over goals. Vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Para fecharmos o dia, pessoal, vamos de campeonato colombiano. Confronto entre América de Cali versus Boyacá Chicó às 22h15. Classificação dos dois. América de Cali é o quarto colocado da competição. Em 11 partidas tem 5 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Já a equipe do Boyacá Chicó, 15º colocado, em 11 partidas tem somente 1 vitória, 8 empates e 2 derrotas. O que nós temos de interessante? América de Cali não perdeu nas últimas 6 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10. Boyacá Chicó não perdeu nas últimas 9 partidas, só que não ganhou em 9 das últimas 10. É uma equipe que empata muito. Menos de 3 gols e meio batendo nas últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, vou buscar o favoritismo do América de Cali. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Agradecer muito a vocês, a quem está participando aqui, ajudando a gente a crescer cada vez mais. Um ótimo sabadão a todos e vamos de green!